pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcia para mais um vídeo que envolve os componentes de planejamento, programação e controle de produção. Hoje nós veremos aí o cálculo de determinação de quantidade de máquinas ou equipamentos. Isso é abordado em várias matérias, várias disciplinas, como gestão da produção em materiais, administração da produção em serviços, o próprio planejamento, programação e controle da produção, dentre outros. Existe um vídeo anterior que fala sobre os conceitos básicos, a fórmula utilizada para isso, bem mais detalhadamente. O link do vídeo aparecerá no canto direito desse vídeo. E hoje o foco é a correção de dois exercícios de cálculo de quantidade de máquinas ou equipamentos. O exercício 2 e o exercício 3. Então, vamos indo. Aqui estão os principais tópicos abordados nessa aula, como eu falei, envolvidos aí em várias matérias ou disciplinas de vários cursos. E aqui eu tenho o exercício 2. Uma fábrica de computadores deseja instalar um número de máquinas que seja suficiente para produzir 500 mil computadores por ano. Cada máquina deve trabalhar em 3 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 6,9 horas por turno, e produzir 15 computadores por hora. Considerando que existe uma perda de 0,5% na produção e que o ano tem 315 dias úteis, quantas máquinas são necessárias para atender a demanda estipulada? Existem vários cálculos de quantidade de equipamentos, mas nós estamos usando esse modelo, que é M, de máquinas é igual ao tempo vezes número de operação unitário por peça dividido pela capacidade útil do período. Aqui o tempo unitário de operação por peça, nós estamos determinando aí por minutos e horas. Fica mais fácil de fazer o cálculo. Então vamos seguindo aí. E utilizando duas casas após a vírgula, conforme eu expliquei no vídeo anterior. Vamos então primeiro ter que achar o nosso T, o nosso tempo de operação unitário por peça. Aqui, fala que a fábrica faz 15 computadores por hora, correto? Então, se ela faz 15 computadores por hora, qual é o tempo unitário por peça? O tempo unitário por peça, se uma hora tem 60 minutos e eu faço 15 unidades por hora, o meu tempo unitário por operação por peça é de 4 minutos. Ou seja, eu demoro 4 minutos para fabricar o computador, sendo que eu faço 15 por hora. Correto? Então, meu T é igual a 4 minutos. Agora vamos ao N. Meu N, que é o número de produtos ou operações por período, aqui é a minha demanda de 500 mil computadores. Só que o meu período eu vou transformar em dias para facilitar o meu processo. Então, eu tenho que fazer 500 mil computadores, isso em 315 dias úteis. Então, o meu número de operações necessárias por dia é de 500 mil dividido pela quantidade de dias, que são 315. Eu vou ter 1.587,30 computadores tendo que ser fabricados por dia. Só que aqui fala que tem uma perda de 0,5%. Então, se eu produzir só os 1.587, eu não vou atender essa demanda, porque eu terei algumas perdas. Com base nos históricos, nas análises de qualidade, eu sei que 0,5% da minha produção tem defeito. Então, eu vou ter que produzir 0,5% a mais. Quanto que é 0,5% de 1.587,30? 0,5% de 1.587,30 são 7,94 computadores. Quase 8 computadores. Mas aí eu vou facilitar o processo fazendo 1.587,30 vezes 1,005, que eu já terei aqui os 0,5% e já terei o somatório dos próprios 1.587. O que vai me resultar em 1.595,24 computadores por dia. Aí, pessoal, eu vou arredondar para 1.596, porque eu não tenho como fabricar 1.595 computadores e mais um pedaço de um computador. Preciso do computador completo, correto? Para atender essa demanda aqui, além dos 0,5% que eu tenho de perda no meu processo produtivo. Então, está aqui. O meu N é 1.596 computadores por dia. Agora falta a nossa capacidade útil, nosso C útil por dia. O que o exercício fala? Que
cada máquina deve trabalhar em 3 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil total de 6,9 horas por turno. Então, a minha capacidade útil são 3 turnos de 6,9 horas. Eles têm 8 horas, só que tem as perdas, né? Os descontos de paradas, horário de almoço, enfim. Então, útil mesmo são 6,9 horas. Né? Então, minha capacidade útil, 3 turnos de 6,9 horas. Isso dá 20,7 horas. Porém, como o nosso tempo de fabricação unitário está em minutos, eu vou transformar essas horas em minutos para termos a mesma unidade de medida. 20,7 horas vezes 60 minutos que tem cada hora me dá uma capacidade útil de 1.242 minutos por dia. Então eu já tenho o meu T, que eu vou colocar aqui, o meu N, que será inserido aqui, e o meu C útil, que será inserido aqui na fórmula. Vamos lá. Então, M, né, número de máquinas ou equipamentos, é igual a 4 vezes 1.596 dividido por 1.242. Isso vai me dar uma necessidade de 5,14 máquinas. Porém, entra no mesmo conceito. Eu não tenho como comprar 5 máquinas e um pedaço de outra máquina. Pensando como ciência exata aqui, como nosso cálculo, nossa fórmula, a minha necessidade é de 6 máquinas. Lá na empresa, de repente, você compra só 5 máquinas e faz hora extras para suprir o pouquinho que faltar. Mas aqui, como cálculo exato, a necessidade de máquinas ou equipamentos é de 6 máquinas. Tá certo? Vamos ao próximo exercício, então. Seguindo, nós temos o exercício 3, que é: uma fábrica de rodas estampadas deseja instalar um número de prensas que seja suficiente para produzir 1 milhão de rodas por ano. Cada prensa deve trabalhar em 2 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 6,9 horas por turno, e produzir uma roda a cada 0,8 minuto, ou seja, ela nem usa um minuto inteiro, ela usa 80% de um minuto. Considerando que existe uma perda de 1% na produção e que o ano tem 300 dias úteis, quantas prensas são necessárias para atender a demanda estipulada? Vamos utilizar a mesma forma, número de máquinas ou equipamentos é igual tempo de operação unitário por peça, vezes número de produtos ou operações por período em dias, dividido pela capacidade útil em dias. O que é o nosso T aqui, nosso tempo unitário por peça? Ele está aqui, ó, 0,8. Né? O tempo de fabricação de cada uma roda, cada uma operação, é de 0,8 minutos. Portanto, T igual a 0,8. Eu poderia transformar isso na quantidade de segundos, né? Que 0,80% representa em um minuto. Mas aí o cálculo ficaria mais complexo, eu teria uma dízima. Então, 0,8 minutos. O nosso N, número de operação por período. São 1 milhão de rodas, a minha demanda, para serem produzidas em 300 dias. Então, 1 milhão dividido por 300 dias dá 3.333,33 rodas por dia. Porém, o exercício fala que tem uma perda de 1%. Então, eu tenho que produzir isso mais 1% para atender essa demanda. 1% de 3.333,33 é 33,33 unidades de roda. Então, somando 3.333,33 mais 1%, eu tenho a necessidade de 3.366,66 rodas por dia. Mas eu vou arredondar para 3.367. Eu não tenho como produzir 3.366 e mais um pedaço de uma roda. Né? Eu vou ter que arredondar para cima. E agora eu vou procurar a capacidade útil. Qual a capacidade útil nesse exercício? Aqui fala-se que a empresa trabalha em 2 turnos de 6,9 horas por turno, né? A carga útil. Os turnos têm 8 horas, mas o trabalho útil, tirando os descontos, as perdas planejadas e não planejadas, é de 6,9 horas por turno. Então, a minha capacidade útil é de 2 turnos vezes 6,9 horas por turno.
o que me dá um total de 13,8 horas. Mais uma vez, como o meu tempo unitário de operação está em minutos, vou transformar essas horas em minutos. 13,8 horas vezes 60 minutos que eu tenho em cada hora me dá um total de 828 minutos. Tá ok? Então, agora eu tenho o meu T, que é o meu tempo unitário de operação por peça, o meu N, que é o meu número de operação por períodos, e o meu C, que é a minha capacidade útil. Vou alimentar a minha fórmula. M é igual a 0,8 vezes 3.367 dividido por 828. Isso me resulta em uma necessidade de 3,25, ou seja, 3,25 prensas. Porém, eu não tenho como comprar 3 prensas inteiras e um pedaço de outra prensa. Pensando como cálculo exato, com base na nossa forma, a minha necessidade de máquinas ou equipamentos aqui é de 4 prensas. Tá ok, pessoal? Só lembrando que lá na decisão gerencial, a empresa poderia optar em comprar 3 prensas e fazer hora extra, terceirizar uma parte do serviço. Mas para nós, como cálculo, né, como tomada de decisão exata, necessidade de 4 prensas. Então é um cálculo simples, como eu citei anteriormente, tem vários modelos que envolvem outras variáveis, mas esse é um dos cálculos mais usuais aí para o cálculo de necessidade de máquinas ou equipamentos. Com isso, fechamos o nosso conteúdo de hoje. Peço que as dúvidas sejam inseridas aí nos comentários, dúvidas, sugestões de novos vídeos. Agradeço a presença de todos, né, nos vídeos aí, por assistirem os vídeos, por acompanharem o canal. Aqui são nossas principais referências bibliográficas para a produção do material. E peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente e compartilhe o canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.